Olá, hoje nós estaremos falando sobre o capítulo 22 de Mateus. E do versículo 1 ao versículo 14 fala da parábola das bodas. De novo entra Jesus a falar por parábolas, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou todas as bodas de seu filho. Então enviou seus servos chamar os convidados para bodas, mas estes não quiseram. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados: eis que já preparei o meu banquete. Os bois e os cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para bodas. Eles, porém, não se importaram e foram um para um campo, outro para o negócio, e os outros, agarrando os servos, o maltrataram e o mataram. O rei ficou irado e, enviando suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas os quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas entradas, reuniram todos os que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não trazia veste nupcial e perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem a veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. E ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Aleluia, Jesus. Do versículo 15 ao 22, a questão do tributo. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si e surpreenderiam de alguma palavra. Como surpreenderiam Jesus de alguma palavra? E enviaram-lhe discípulos juntamente com os herodianos para dizer: mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus, de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, o que te parece. É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu: por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Aí trouxeram-lhe uma moeda, que era um denário. E eles lhe perguntou: de quem é esta a inscrição? Ou seja, de quem é a foto, de quem está escrito lá? E responderam: de César. Então lhe disse: dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Ouvindo isto, se admiraram e deixaram e foram. Nesse versículo, a armadilha parecia perfeita. A resposta de Jesus teria de apoiar uma rebelião contra Roma ou uma rebelião contra Deus. Jesus eficientemente desarmou a armadilha, referindo-se a um assunto com o qual os judeus que se encontravam sob domínio de Roma debatiam pagar impostos a Roma. Então eles queriam que Jesus falasse alguma coisa, porque ali poderia começar uma rebelião. Jesus, conhecendo o coração, Jesus respondeu. Então, do versículo 23 ao versículo 33, os saduceus e a ressurreição. Naquele dia aproximaram-se dele alguns saduceus que dizem não haver ressurreição e lhe perguntaram: mestre, Moisés disse: se alguém morrer não tendo filho, seu irmão casará com a viúva e suscitará descendente do falecido. Aí eles começam a história que havia 7 irmãos. O primeiro morreu, a mulher desse casou com o segundo. O segundo morreu, a mulher desse casou com o terceiro. O terceiro morreu, a mulher desse casou com o quarto, até chegar ao 7º. Depois de todos eles, morreu também a mulher. Portanto, na ressurreição, de qual dos 7 será esta esposa? Porque todos a desposaram. Respondeu-lhe Jesus: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam e nem se dão em casamento. São, porém, como anjos no céu. E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lidos que Deus não vos declarou? Eu sou Deus de Abraão, e Deus de Israel, e Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Ouvindo isto, as multidões maravilharam-se. E aqui, os saduceus aceitavam somente a Torá, e por isso rejeitavam a ressurreição, que não é mencionada no Pentateuco. A
apelando para a lei do levirato, no qual o irmão de um homem que morre sem deixar descendentes deve assumir a obrigação de casar-se com a viúva para perpetuar sua linhagem. Os saduceus criaram uma situação hipotética, a pior possível, para apanhar Jesus em uma armadilha. Jesus apontou para a falta de compreensão que os saduceus tinham do poder de Deus e para a ignorância deles a respeito da Escritura e dos seus ensinamentos sobre a ressurreição. O casamento, na forma como conhecemos, não existirá no céu, mas a falta do relacionamento sexual não irá, de forma alguma, impedir a alegria e realização celeste que Deus tem preparado para aquele abençoado lugar. Na verdade, todos os relacionamentos certamente irão superar até mesmo o mais jubiloso prazer de intimidade na terra. Do versículo 34 ao 40, o grande mandamento. Maravilhoso esses versículos. Entretanto, os fariseus, sabendo que ele fizera calar os saduceus, reuniram-se em conselho. E um deles, intérprete da lei, experimentando-lhe, perguntou: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Respondeu-lhe Jesus: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E este é o grande e primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei. Que maravilha, não é? Aí no versículo 41, Cristo, filho de Davi, o Cristo, filho de Davi, do 41 ao 46, finalizando o capítulo. Mas ainda falando aqui dos escribas, eram peritos tanto em questões teológicas como legais. Por isso foram capazes de formular uma questão altamente polêmica com a qual pretendiam testar Jesus. Ele respondeu encadeando os dois mandamentos, porque o primeiro não é possível sem o segundo, assim como o segundo também não poderia subsistir sem o primeiro. Essa devoção sincera a Deus é o ponto central do Antigo Testamento e dos ensinamentos de Jesus. Um relacionamento correto com Deus é o início para todas as coisas e produz o correto relacionamento para com as outras pessoas. Finalizando, como eu havia dito, do versículo 41 ao 46, o Cristo, filho de Davi. Reunidos, os fariseus interrogou-os Jesus: Que pensais vós de Cristo? De quem é filho? Responderam: de Davi. Replicou-lhe Jesus: Como? Pois Davi, pelo Espírito, chama-lhe Senhor, dizendo: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo de teus pés? Se Davi, pois, lhe chama Senhor, como é ele seu filho? E ninguém lhe podia responder palavra, nem ousou alguém, a partir daquele dia, fazer-lhe perguntas. Jesus havia falado principalmente sobre os líderes religiosos e os seus discípulos e as outras pessoas. Nesses últimos confrontos e parábolas, ele lidou com eles diretamente. Eles viram e ouviram a verdade e agora precisavam responder a pergunta mais importante: que pensais vós de Cristo? De quem é filho? De Davi? Não era uma resposta suficiente. Este título era empregado para o Messias com referência ao descendente da linhagem de Davi, mas muitos não compreendiam que o Messias também seria filho de Deus. Um grande abraço. Aqui nós finalizamos o capítulo 22 de Mateus.